Com a graça de Cristo, estamos mais uma vez aqui no nosso Café com Fé, acordando para um dia melhor. E hoje nós estamos felizes porque estamos aqui com a pastora Eliene, minha irmã, 2 vezes, irmã de sangue, irmã em Cristo Jesus. E é uma convidada ilustre, nós estamos felizes, mesmo porque hoje nós queremos falar sobre o obreiro aprovado. E nada melhor do que uma obreira aí já há 32 anos na estrada para estar conosco. Seja muito bem-vinda, pastora Eliene. Bom dia. Bom dia, pastora Luciene. Bom dia, queridos ouvintes. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã participando do programa Café com Fé, que tem sido uma bênção, não só na minha vida, mas eu creio que para cada ouvinte que tem tirado um tempo para estar ouvindo esse programa tão abençoado. Palavras de vida, pastora Luciene. Glória tem a Deus. falado muito a minha vida, às vezes na correria do dia a dia, situações adversas, quando eu paro para ouvir Café com Fé, dá aquele renovo, aquela esperança. Aleluia. Então vamos continuar. Amém. Vamos continuar pregando esse evangelho que tem poder para transformar a vida de cada um. Amém. Basta nós darmos a oportunidade ao Senhor, não é Amém. verdade? E você falando isso, esses dias atrás, assim, devido a tanta correria, teve um dia, pastora Eliane, que eu até pensei em falar com o Yuri, né? Falei, vamos parar, eu não estou conseguindo. Mas, assim, ouvindo tantas pessoas falarem e estarem dando testemunho, tanto que elas têm sido abençoadas com o programa, isso dá força para a gente prosseguir, mesmo porque é a palavra de Deus que liberta. E nós estamos aqui no Café com Fé justamente isso, fazendo o ID, levando a palavra de Deus. Mas gostaria de ler, hoje nós vamos estar debatendo juntamente aqui com a pastora Eliene, a importância de sermos obreiros aprovados. Paulo sabiamente falou para Timóteo, vou ler aqui rapidinho, segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 15, Paulo dá uma dica a Timóteo, ele fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então, pastora, hoje nós vamos falar sobre isso, a importância de nos apresentar diante de Deus como obreiros aprovados, mesmo porque o cristianismo, o evangelho tem crescido muito no Brasil, porém a gente tem visto assim, falta muito, né, pastora, essa credencial muitas vezes nas nossas vidas de obreiro aprovado, e eu gostaria assim que você tivesse nos falando acerca disso, sobre o que é mesmo ser um obreiro aprovado. Olha, queridos, é uma responsabilidade muito grande, porque quando nós nos voltamos para a palavra nos chama a atenção. Como sermos esse obreiro aprovado? Para sermos esse obreiro aprovado, pastora Luciene, nós buscamos também na palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que é um grande professor da Bíblia, ele nos fala qual é a nossa postura. O apóstolo Paulo, como a pastora leu, fala para sermos esse obreiro aprovado diante de Deus e diante de uma sociedade. E mais à frente aqui, aos 2 Coríntios, capítulo 3, ele fala que nós devemos ser esses obreiros aprovados de forma que nós sejamos uma carta escrita, uma carta viva. Amém, né? A carta dá aquele sentido de que quando alguém pega uma carta, qualquer um pode ler, né, pastora? É verdade. Qualquer um pode, assim, ter posse do conteúdo dela. Bem lembrado. É verdade. E é o que nós temos que fazer. É o que essa geração que tem crido no Senhor Jesus, que tem anunciado esse evangelho da paz, esse evangelho do poder. Não basta nós anunciarmos ao Senhor. Nós temos que ser essa carta escrita, para que
todas as pessoas possam ler. Ou seja, pastora, é uma vida de testemunho, Amém. uma vida de santidade, Verdade. uma vida onde as pessoas possam olhar e dizer verdadeiramente aquela mulher anda com Deus, Amém. verdadeiramente aquele jovem anda com Deus. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre isso aqui, escrita aos Coríntios, ele está falando dessa responsabilidade, né? A nossa vida tem que ser lida pela população. Amém. E infelizmente o evangelho tem encontrado, pastora, várias dificuldades por falta de cartas vivas andando por aí. Homens e mulheres com testemunhos verdadeiros. E para que isso aconteça, pastora Luciene, eu devo me lembrar que a jornada, a caminhada com Deus, ela não é do dia para a noite. Mesmo porque a gente vê também que o apóstolo Paulo até fala, ele fala das credenciais dele. Ele chega a falar do seu passado, né? Que ele era judeu, que ele era um perseguidor da igreja. Ou seja, mesmo estando em Cristo Jesus como uma nova criatura, nós temos uma história. Nós estamos escrevendo uma história, né, pastora? É verdade. E essa história nos acompanha, sim. Nos acompanha. O que você fez em Cristo Jesus nesses 10 anos, 15 anos servindo a Ele? Qual tem sido a sua história, né? É verdade. Eu fico olhando para a nossa vida, nós temos uma pequena historiazinha no Senhor Jesus. É verdade. Quando nós aceitamos a Jesus, tanto eu quanto a pastora Luciene, e algo interessante que foi no mesmo dia, nem eu sabia, nem ela, e depois ficamos sabendo que havíamos convertido no mesmo dia, no mesmo local. Amém. A gente aí já vê o poder de Deus. Graças a Deus. E começamos então a andar com Deus. Aquela vida velha verdadeiramente ficou para trás. Amém. Nós... E olha que era uma vida velha mesmo. Às vezes, eu até brinco aqui em casa, eu costumo brincar que eu e minha irmã, a pastora Eliene, acho que nós fomos uma das primeiras moças em Goiânia a usar mini saia. E na época era mini mesmo, né? No ano de 1983 a 84, assim, período que a gente ainda não tinha sido alcançado pelo Evangelho, a gente dava um péssimo testemunho. E em 84 nós tivemos esse encontro com o Senhor Jesus, né? Começamos uma nova história, uma nova vida, novos desafios. É como a palavra de Deus diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Amém. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Foi o que aconteceu na minha vida e na vida da pastora Luciene. A gente fica vendo, as pessoas se entregam para Jesus, mas não vive o Evangelho. E eu me lembro que aquele momento que nós aceitamos a Jesus, tudo foi transformado. Aquilo que era velho, aquilo que era do mundo, nós verdadeiramente deixamos para trás. Até as roupas. Eu me lembro que no início da nossa conversão, acho que nós teríamos que ficar aqui um dia para contar. É verdade. Nós não tínhamos nem roupas decentes. A gente teve que atacar o guarda-roupa da minha mãe. É verdade. Nós jogamos as nossas roupas, que não era nem roupa, eram miniaturas. E não foi necessário, né, pastora, chegar um pastor, um líder, falar, olha, vocês têm que mudar. Não, o próprio Espírito Santo de Deus assim estava nos constrangindo, né, a sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Então essa questão de ser uma carta viva, isso faz parte sim de um obreiro aprovado no Senhor. É verdade. E algo interessante, queridos ouvintes, é muito importante nós termos uma história, como a pastora disse. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós deixamos o mundo para trás, deixamos as coisas do mundo para trás. Amém. E começamos uma nova história com Cristo Jesus. Amém. Uma história que teve muita luta, muito choro, né, pastora Luciene, com as lutas. Eu lembro que em 87, 3 anos depois da nossa conversão, nós fomos fazer um seminário no Rio de Janeiro, né? Missão Volantes de Cristo. Um beijo, um abraço para todos que têm nos acompanhado aí. É verdade. Uma equipe maravilhosa em Seropédica, Rio de Janeiro. E a gente, na época, avião era coisa
muito escassa ainda, Luxo, era né? ônibus, Era era luxo. ônibus. A gente era de ônibus mesmo, era comendo farofa. É verdade. Era comendo farofa dentro dos ônibus, É porque nós verdade. não tínhamos nem dinheiro para ter uma alimentação. E aquela turma de seminaristas, e foram muitas renúncias, muitas Foram renúncias, porque nós tivemos que deixar o nosso lar, a nossa casa, o conforto do nosso lar. E é isso que as pessoas hoje não querem. Muitos querem ser obreiros aprovados, É verdade. mas não querem abrir mão do seu passado, das suas velhas práticas. E também, pastor Eliane, eu vejo assim, as pessoas não querem aceitar os desafios de É Deus. verdade. Quando Deus falou pra gente ide, nós tomamos posse desse ide e foi difícil. Eu me lembro que a primeira viagem que nós fomos pro Rio, pro nosso seminário, gente, eu fui de Goiânia até o Rio de Janeiro chorando por causa da minha mãe, do meu pai, da família. Eu era uma jovem, mas cheia de sonhos, né, É missionários. verdade, é verdade. E isso dói. E olha, é interessante, quando o Senhor nos chama, assim como Ele chamou Abraão, nós temos que seguir. Para sermos obreiros aprovados, nós temos que estar dentro do projeto de Deus, dentro dos sonhos de Deus. E esse que é o grande problema. Muitas vezes o projeto de Deus, o sonho de Deus pode trazer dores, como nós estamos falando. verdade. Nós abrimos mão de conforto, de luxo, de família para poder se engajar na obra de Deus. No projeto No de Deus. projeto do Senhor. Isso é verdade. Então, o obreiro aprovado, ele tem que ter uma história com Deus. E essa história tem que ser uma história bonita, não uma história Amém. de cai hoje, levanta amanhã. Eu me lembro, pastora Eluciene, que desde a época que aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu nunca passei um dia longe da presença do Amém. Senhor. Nunca tive, como você também, nós conhecemos bem uma outra, nós nunca tivemos períodos de estar fora da casa de Deus, verdade. de estar decepcionadas com Deus, Ou com homens, dando né? tempo para Deus ou para com os homens. né? Nossa, o pastor tal não tem, não tem não tem, como que eu poderia falar? Não tem suprido as minhas necessidades. Eu vou dar um tempo. Nunca tivemos isso, Não, né? ao contrário, nós sempre fomos obedientes aos nossos líderes, Amém. É sempre verdade. obedecemos. Mesmo porque se não fôssemos, a gente nem poderia falar isso aqui, né? É Diante verdade, das câmeras. é verdade, porque né? se de repente algum líder nosso ouvir isso, vai pensar, elas estão conversando Tá demais. certo que na época da missão Falando de Cristo, depois a gente vai até postar lá no grupo, teve períodos assim da gente levar algumas advertências, né, pastor Júlio? Lógico, nós Mas estávamos ali fomos sendo, obedientes. estávamos ali sendo tratadas, preparadas pelo Espírito Santo, porque a jornada cristã, ela é como uma corrida. Tem a subida, né, pastora? É Tem a verdade. descida, mas a gente tem que estar firme, Amém. dando um bom testemunho, abraçando a cruz de Cristo, abraçando a obra do Senhor, renunciando o nosso eu, renunciando a nossa vontade. Queridos, Amém. viver com o Senhor é renúncia diariamente. É verdade. Você que ainda não é obreiro, presta atenção nos obreiros que têm liderado a sua vida, se verdadeiramente eles têm sido aprovados diante de Deus. E como que a gente vai saber, né, pastora? Pelos frutos. É verdade. Jesus deixou bem claro que pelos frutos se conhece uma árvore. Tanto os frutos do Espírito Santo, que está lá, né, fala sobre a pessoa cheia de amor, paz, longanimidade, benignidade, É verdade. mansidão, domínio próprio. E frutos também, filhos na fé, obra crescendo. Eu louvo a Deus, pastora, pelos frutos que, assim, que saíram das nossas vidas nesses 32 anos no Senhor. Muitos trabalhos missionários fizemos, muitas viagens missionárias, muitas almas levadas para Cristo Jesus. Bares, conseguimos já fechar bares e hoje serem igrejas, né? abençoadas. Gente, se a bênção de Deus estuda, são histórias que vai ficando no nosso currículo celestial. verdade. Né? Então fica aí a nossa meditação, que Deus abençoe a vida de vocês e vamos procurar realmente andar como obreiros aprovados. Infelizmente, pastora, nós vamos ter que encerrar, mas a pastora vai voltar mais É vezes. verdade. Né? Foi um prazer tê-la aqui hoje Prazer conosco. todo meu. E a gente queria que a pastora orasse, né? A pastora orasse
antes da gente encerrar, que a pastora estivesse orando hoje, né, junto com os nossos telespectadores, abençoando a vida deles, a todos que têm nos acompanhado aqui na TV Cerrado e pelas redes sociais. Ore por nós e com nós, pastora Eliane. Amém. Vamos orar, meu querido, porque só o Senhor, só Deus pode fazer o melhor por mim, por você, para cada um. Ore também pelo nosso programa, né? Para esse programa abençoado, vamos estar orando, colocando diante do altar de Deus. Querida, aprenda algo. Tá difícil? Tá complicado? Coloca no altar. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai querido, Pai glorioso. Sim, meu Deus. Eu te agradeço por esse privilégio de Aleluia, estar aqui hoje, ó Pai, participando desse programa, Pai. Eu te peço por cada ouvinte, ó Deus, que está aí do outro lado, nos ouvindo. E eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor venha com o seu poder, a sua graça sobre a vida de cada um, amém, abençoando, derramando da Tua graça, curando os enfermos, levantando os cativos, ó Pai, no nome de Jesus. A Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa. E Pai, ensina-nos a andar contigo, ó Pai, a termos uma jornada contigo, uma história contigo, ó Pai. Esse Brasil está precisando, Pai, o nosso país precisa, Deus, de obreiros cheios do Espírito Santo, obreiros que tenham, Senhor, uma história contigo, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, abençoe esse programa, que ele cresça, Pai, que ele alcance mais vidas para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a pastora Luciene, abençoa os editores, ó Pai, todos estejam cobertos pelo Teu poder e pela Tua graça, os nossos ouvintes, ó Deus, aqueles que estão tristes agora, que possa ser visitado com a Tua glória, impactado pela Tua glória nesta manhã, para que a sua vida seja transformada, Pai. Eu creio no Teu poder. Agindo, Senhor, quem impedirá, aleluia, meu Pai? Vem agir por nós, vem agir por este país, vem agir por este estado, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a pastora Eliane por ter aceitado o convite, né? Minha amada irmã. É verdade. Né? Minha amada irmã. É verdade. Obrigada, pastora Eliane. Volte mais vezes. Que Jesus abençoe sua vida, seu ministério, onde você colocar a planta desses pezinhos tão abençoados, que seja muito abençoada. Amém? Amém. Eu queremos agradecer a todos, né? Deus abençoe vocês. Amém. Pastora Eliane pode... Continue firme e forte, pastora Luciene, em nome de Jesus. Deus é contigo. Amém. Continue escrevendo a sua história no Senhor, porque no Senhor a nossa história não é vã. Amém. É verdade? Que Deus abençoe a todos. Amém. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tenha um dia de vitória. Amém. Em o nome do Senhor Jesus.